Olá, turma, que é a professora Diana, professora de Física, das turmas de segundo ano F e segundo ano G tarde. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com elementos de uma onda, certo? Nós vamos analisar quais são os elementos de uma onda, né? E nesse caso, nós vamos inicialmente, trabalhar com os elementos de uma onda transversal, certo? Mas antes de iniciarmos, eu já lembro a vocês de visitar o nosso canal no YouTube, já conecta, vá lá, dá uma passadinha, se inscrevam, deixem seus likes, ok? Vamos lá, né? As ondas transversais, pessoal, são aquelas que têm propagação perpendicular à vibração, formando esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui, certo? E essas ondas, gente, possuem alguns elementos, né? Existem alguns elementos que caracterizam essas ondas, tá bom? E é isso que a gente vai enfatizar hoje, na nossa aula de hoje, né? Os pontos mais altos de uma onda, que são esses aqui em cima, esses pontos aqui, ó, esse. Os pontos mais altos das ondas são chamados de cristas, certo? Então, a definição, né, que nós damos para as cristas são que elas são os pontos mais altos, certo? Beleza? Os pontos mais baixos também recebem um nome e eles são representados, né, como chamados, né, na verdade, de vale, certo? Os vales são representados como os pontos mais baixos de uma onda. As crestas são os pontos mais altos e os vales são os pontos mais baixos, ok? Lembre disso. Veja que a distância entre a linha central, que é essa aqui, ó, que está, né, pontilhada, né? A distância entre a linha central até uma crista, da linha central até uma crista, ou da linha central até um vale, nós chamamos essa distância de amplitude. Então, da linha central até a crista ou da linha central até o vale, nós temos a amplitude. Apenas identificação, pessoal, certo? Distância da linha central até uma crista ou da linha central até um vale, nós chamamos de amplitude, certo? Essa linha central, pessoal, ela pode representar a corda, né, que está oscilando, certo? Aqui no nosso exemplo, né? Quando está em repouso, então a distância do ponto de repouso da corda até a crista ou a distância do ponto de repouso da corda até o vale é o que nós classificamos de amplitude, tá certo? Simples, né? Vamos adiante. O próximo elemento, pessoal, é de extrema importância, certo? Porque com ele nós vamos calcular, por exemplo, a velocidade das ondas, a distância entre duas cristas consecutivas, certo? Ou entre dois vales consecutivos, é chamado de comprimento de onda, tá bom? Então, ressalto para vocês, né, que esse elemento, ele é, assim, é muito importante mesmo. Por quê? Porque através dele nós vamos calcular a velocidade das ondas, certo? Então, a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos, né, ó, uma crista, outra crista. Então, essa distância aqui entre duas cristas, ou essa daqui, ó, entre dois vales, certo? Nós chamamos, né, de comprimento de onda. E ele é representado por uma letrinha grega chamada de lambda, certo? Que é essa letrinha que nós temos aqui em cima. Até parece um Y de cabeça para baixo.
né? Mas é uma letrinha grega chamada de lambda, certo? O comprimento de onda representa uma onda, o que representa uma onda é o tamanho de uma onda, certo? Quando uma onda passa por um certo ponto, ela completa, por exemplo, aqui, ó, desse ponto até esse, aqui ele completa um comprimento de onda, certo? Então, a definição de comprimento de onda é a distância entre dois vales ou duas cristas consecutivas, né? A gente também pode dizer que o comprimento de onda é a distância entre dois pontos iguais e consecutivos, tá certo? Deu para entender direitinho? Então, vamos, né, adiante, certo? Nós temos aqui outros comprimentos, perdão, outros elementos, né, de uma onda. A frequência, né, é um outro elemento de uma onda, que é a quantidade de ondas reproduzidas dentro de um intervalo de tempo, certo? A frequência, né, é a quantidade de ondas produzidas em um intervalo de tempo, certo? Como é que a gente pode escrever isso? Ó, a gente pode escrever a frequência dessa forma aqui, ó, certo? Ó, desse jeitinho aqui, que eu estou mostrando para vocês. Com o número de ondas, né? Como o número de ondas dentro do intervalo, do certo intervalo de tempo, certo? Quando você está ouvindo, por exemplo, uma rádio, né? Aquele número que você sintoniza a rádio, né? A rádio que você mais gosta, você sintonizou ela ali num número, certo? Aquele número é a frequência. A antena da rádio está emitindo aquela quantidade de ondas por segundo. Por exemplo, se nós pensarmos em uma rádio qualquer, uma hipotética, né? Que tem uma frequência de 80 MHz, esse mega é um prefixo multiplicativo, que significa 10 elevado à sexta potência, certo? Então, nós temos 80 milhões de hertz, né? E o que é hertz, né? Hertz é a unidade no sistema internacional, né? 80 milhões de ondas por segundo, ok? Essa é a definição de frequência, pessoal. Quantidade de ondas produzidas dentro de um intervalo de tempo, certo? Outra definição que nós temos para uma onda é que as ondas possuem período, né? Que é o tempo necessário para a produção de apenas uma onda, uma única onda, certo? Em quanto tempo uma única onda é gerada? Esse tempo é o que nós chamamos de período. Matematicamente, nós falamos que período e frequência são o inverso do outro, tá bom? Então, a frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência, né? Como eu coloquei aqui para vocês, ó. Frequência é 1 sobre o período representado pela letra T, frequência pela letra F, certo? E período é 1 sobre frequência. Vocês observam que um é o inverso do outro, certo? Então, por exemplo, se eu tiver o período de uma onda, para calcular a frequência, basta fazer 1 sobre período, né? E se eu tiver um período para calcular a frequência, basta fazer 1 sobre a frequência. E aí eu consigo calcular o valor, né, do período, certo? Porque uma grandeza é o inverso da outra. Ok, gente? A aula de hoje era essa, bem curta, né? Bem simples, só para a gente conhecer os elementos de uma onda, tá bom? Espero que tenham compreendido, mas se ainda restar alguma dúvida, né, nos chama que a gente tira as dúvidas, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.